entramos. Queridos, a mesa balança. Fica tremidinho. Estamos entrando ao vivo agora, com um tema que todos nós precisamos nessa pandemia. Um tema delicado que nos leva a muitas reflexões, muitas. Começando a dar boas noites, né? Uma ótima noite a todos nós. Hoje eu tô com uma blusa branca, me dificulta ler, gente. Eu vou ter que sempre usar roupas coloridas para as lives. Bianca Matar, boa noite. Gabriela, boa noite, querida. Luz e paz ao seu coração. Janaína, boa noite. Clarissa, luz e paz. Elaine, Daiane, querida, luz e paz ao seu coração e ao coração de Zoe. Vamos lá, vamos iniciar. Eu vou iniciar essa live pedindo desculpas. Eu estou com crise asmática hoje. Então, para que eu esteja aqui com vocês agora, ao longo do dia foi um dia mais complicado para mim. Precisei fazer nebulização, descansar um pouco mais. Quem é asmático aqui sabe que a situação fica complicada, né? Os pulmões ficam comprimidos assim. Então hoje vocês vão me ver num humor um pouquinho diferente do meu humor normal. Eu sou muito extrovertida e expansiva. Quando eu estou nas crises asmáticas, o próprio corpo me pede um pouco mais de quietude. Então não é que eu esteja entristecida na minha alma. O meu corpo é que hoje está me dando um tiquinho mais de trabalho. Tá bom? Então vocês me desculpem. E o segundo pedido de desculpas, hoje eu não estou no meu rancho, onde eu e minha família moramos. A minha internet é a internet a rádio. E hoje de tarde ela resolveu que ela ia sair de feriado, sabe? Então hoje eu estou na casa de Mames, que nos acolheu. Então se tiver alguma mudança em som, algo assim, hoje vai ter mais sombra, vocês me perdoem, tá bom? Mas estamos aqui com o corpo do jeito que dá e com a alma do jeito que é possível, tá bom? Vamos lá. Esse tema é um tema muito interessante para todos nós e ele é um tema, na minha opinião, controverso em alguns momentos e ele é também um tema que pode mexer conosco de uma forma mais passional, se a gente não tomar cuidado. Então, qual vai ser o meu direcionamento para todos nós nessa noite, se vocês concordarem? Eu gosto da interação, então eu vou esperar a interação de vocês o tempo todo, mas eu não vou em nenhum momento levar a nossa live para o lado político ou para o lado econômico. Por quê? Gente, porque eu sou leiga no assunto. Eu só posso falar daquilo que eu estudo. Eu só posso falar da minha área de trabalho. E eu não me sinto no direito de opinar na área de outros seres humanos que são tão estudiosos e que se dedicam a essas áreas. Então, eu não vou entrar nas questões políticas, econômicas, partidárias. Não é essa a minha intenção. A minha intenção como ser humano nessa noite é o que é que nós podemos fazer nessa pandemia com que nós estamos sentindo, com que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos olhar para essas nossas histórias dentro dessa grande história universal, no sentido humanitário, e retirarmos algo de bom? E o que está acontecendo conosco? Então, nossas reflexões vão passar por aí, tá bom? Quem está chegando agora, boa noite, luz e paz aos corações de todos. Já tem tanto de gente. Ai, gente, a Lenilda conseguiu entrar. A Lenilda é uma pessoa que meu coração sempre agradece quando ela aparece. Ontem ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Desculpa, eu não respondi, Lenilda. Hoje foi um dia mais difícil para mim. E ela falou, consegui abrir a minha conta, vou te acompanhar. Uma pessoa super simples, já comentei sobre ela em outra live com vocês, que comprou um telefone para ter um Instagram, para poder assistir as minhas lives, porque ela gosta do meu jeito de explicar e de acompanhar, né? Eu gostaria que vocês, por favor, me escrevessem se está travando a internet para vocês, tá bom? Olha, então, Lenilda, tem uma pessoa sagrada no seu nome, mas bem-vindo, luz e paz ao seu coração. Ana Beatriz, Karine,
minha irmã Simara, a outra irmã Tamila, Henrique, Flávia, Paloma, a outra irmã Tamires, Naara, Delícia, e eu quero agradecer as irmãs que comparecem, as pessoas que vêm e me honram com a presença, ok? Hoje eu quero conversar com você, começando com algo interessante. Eu trouxe uma história, porque as histórias muito nos ajudam. Gostariam que vocês acompanhassem, por favor. O livro é Em Busca do Eu Interior, Histórias e Parábolas para Aquecer o Seu Coração, do Osho. O Osho, ele é um indiano e ele é na área holística muito famoso, porque ele nos traz conhecimentos de uma forma profunda, de uma forma muito sábia e não necessariamente ligada à religião. E eu separei essa história para a gente começar agora. O que tem a ver com pandemia, Gisele? Porque a forma como nós vivemos em pandemia determina como nós sairemos dela, ok? Então, para reflexão de todos nós. A vida é o que fazemos dela. Uma noite escura, eu fitava as estrelas do céu. Toda a cidade estava adormecida e eu sentia muita compaixão daquelas almas que dormiam. Depois do trabalho árduo de um dia, esses pobres camaradas deviam estar sonhando com a realização dos seus desejos não satisfeitos. Nos sonhos, eles viviam e nos sonhos, eles dormiam. Não viam nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. Na verdade, os olhos que veem sonhos não podem ver o que de fato existe. É absolutamente essencial que a poeira do sonho se disperse para que a verdade se mostre. À medida que se aprofundava a escuridão da noite, aumentavam as estrelas no céu. Aos poucos, todo o céu ficou repleto da sua luz cintilante. E não só o céu, eu também me sentia preenchido com a sua beleza silenciosa. O céu da nossa alma não fica cheio de estrelas quando as contemplamos no céu? A verdade é que o ser humano fica repleto do que vê. A pessoa que vê pequenez é preenchida pela pequenez. Aquela que vê grandiosidade fica repleta dessa grandiosidade. Nossos olhos são os portais de nossa alma. Sentado contra uma árvore, eu simplesmente estava embevecido do céu, quando por trás de mim alguém tocou a sua mão fria e morta no meu ombro. Também pude ouvir o som dos seus passos. Não eram passos de um ser vivo, e sua mão estava tão sem vida que mesmo na escuridão não demorei a captar os pensamentos por trás dos seus olhos. Esse contato com seu corpo trouxe para mim até as aragens da sua mente. Aquela pessoa estava viva, Aquela pessoa estava viva, ela era jovem, mas a vida a deixara havia muito tempo. E a juventude talvez nunca tivesse se feito presente em sua vida. Ambos nos sentamos sobre as estrelas. Peguei suas mãos sem vida entre as minhas para deixá-las um pouquinho mais aquecidas e o calor da minha vida também pudesse fluir para desse alguém. Ele estava sozinho, mas talvez o amor pudesse trazê-lo de volta à vida. Sem dúvida, não era o momento de falar, portanto, fiquei em silêncio. Às vezes, o coração encontra mais proximidade no silêncio, e as feridas que as palavras não curam podem ser cicatrizadas. O silêncio pode curá-las também. Palavras e barulhos são uma perturbação e um obstáculo para a compreensão da música como um todo. Era uma noite quieta e serena. A música do silêncio envolvia a nós dois.
Ele não era mais um desconhecido para mim. Eu estava lá com ele. Então, sua rígida mudez teve fim, e ele se desfez em lágrimas. Ele soluçava, todo o seu corpo estremecia. As torrentes de lágrimas do que soluçava em seu coração tocavam cada fibra do seu corpo. Ele continuou chorando, 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 e depois disse: quero morrer. Estou extremamente pobre e sem esperança. Não tenho absolutamente nada. Permaneci em silêncio por algum tempo e depois brandamente lhe disse que me lembrava de uma história. Um jovem disse a um místico: a existência tirou tudo de mim, não tenho escolha senão a morte. Perguntei-lhe se ele não seria aquele mesmo jovem. O místico disse ao jovem: vejo um grande tesouro escondido dentro de você. Não vai vendê-lo? Se fizer isso, ficará com tudo e também poupará a existência de uma péssima reputação. Novamente, perguntei se ele não seria aquele mesmo jovem. Eu não tinha certeza, mas eu era aquele mesmo místico e parecia que a história estava se repetindo. O jovem da história ficou surpreso. E talvez o jovem com quem eu falava também tenha se surpreendido. Ele disse: tesouro? Eu não tenho nem centavo em meu nome. Então, o místico começou a rir e disse: venha, vamos consultar o rei. Ele é muito inteligente e tem um olhar aguçado para identificar tesouros ocultos. Certamente vai comprar o seu. Já levei até ele no passado muitos que queriam vender tesouros escondidos. O jovem não conseguia entender. Para ele, tudo o que o místico estava dizendo era muito enigmático, mas mesmo assim, partiu com ele para o palácio do rei. No caminho, o místico disse: algumas coisas precisam ser estabelecidas de antemão para que não haja discussão diante do rei. Esse rei é alguém que não se recusa a comprar nada do que gosta, custe o que custar. Portanto, é importante saber se você está pronto para vender essas coisas ou não. O jovem disse: que tesouro, que coisas! O místico disse: por exemplo, seus olhos. Quanto vai cobrar por eles? Eu posso convencer o rei a pagar até 50.000 rúpias por eles. É suficiente? Ou o seu coração ou a sua mente? Por eles, você pode conseguir até 100.000 rúpias cada. O jovem ficou surpreso. Ele achou que o místico estava ficando louco. Perguntou: você enlouqueceu? Olhos? Coração? Mente? Do que está falando? Eu não posso vendê-los por preço nenhum. E não só eu, ninguém pode. O místico começou a rir e disse: estou ficando louco ou é você quem está? Se você tem tantas coisas valiosas que não pode vender nem por centenas de milhares de rúpias, por que está fingindo ser tão pobre? Pois use essas coisas. A arca do tesouro, quando não é usada, fica vazia mesmo quando cheia. E a arca do tesouro, quando é usada, fica cheia mesmo quando vazia. A existência nos dá tesouros, imensos tesouros, mas temos de buscá-los e desenterrá-los nós mesmos. Não existe riqueza maior do que a própria vida. E a pessoa que não reconhece isso, não encontrará riqueza em lugar nenhum. Já passava da meia-noite. Levantei-me e disse ao jovem: vá dormir.
e amanhã acorde um homem diferente. A vida é o que fazemos dela. É a nossa própria criação. Podemos fazer dela algo morto, ou podemos fazer dela algo eterno. A escolha é nossa. E isso não depende de ninguém, exceto de nós mesmos. E a morte virá por conta própria. Nem é preciso convidá-la. Convide a vida. Convide a iluminação. E isso você só vai conseguir através do trabalho árduo, do esforço, da determinação e da dedicação constante. Vida, iluminação, através do trabalho árduo, do esforço, da determinação e da dedicação constante. Amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela me acompanhou nessa tarde de hoje e eu precisava trazê-la para vocês. O que isso tem a ver com pandemia? Vamos entender. Ela está aqui, gente? Dá uma olhadinha, por favor. O que isso tem a ver com pandemia? Passar por uma pandemia não é tarefa fácil. Todos nós fomos pegos de surpresa. Então, para que vocês possam interagir comigo, ela está aqui, a Tuane está aqui, ela é aniversariante. As redes sociais nos contaram. Tuane, nos últimos 5 minutos eu vou te contar um segredo quando a gente faz aniversário. Vou te dar esse presente, uma informação presente que vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Mas vai ser no finalzinho, porque a gente precisa superar a pandemia primeiro, né? Então, olha só, para que vocês possam começar a se relacionar comigo, a gente precisa pensar o seguinte: como é que eu estava no início dessa pandemia? Voltemos então no tempo, gente. Estamos em abril, 21 de abril de 2021. Como é que vocês estavam em abril de 2020, no início da pandemia? O que vocês sentiram no início da pandemia? Vocês podem escrever? Eu vou confessar já de uma vez, fiquei perturbada, incomodada, comecei a ter um início de crisezinha assim, existencial, de pânico, enquanto eu não correr atrás de conhecimentos dentro daquilo que eu acredito, enquanto eu não conseguir compreender no campo energético, no campo vibracional e também no campo holístico e da espiritualidade, o que é que estava acontecendo com o planeta, eu não sosseguei. Eu fiquei 3 meses assim, bem ruinzinha no início de pandemia, tá? Por que eu estou contando isso para vocês? Ai, minha Sharp garrou no fio aqui. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque todo mundo é humano, todo mundo tem o direito de não estar bem sempre. Então, eu quero que vocês escrevam para mim aqui, para a gente começar a interagir. Como é que vocês se sentiram no início da pandemia? Vamos pegar os 3 primeiros meses, para a gente ter uma noção? Porque os nossos sentimentos e as nossas questões afetivas, elas vão mudando com o tempo, ok? Então, vou esperar as respostas. Enquanto vocês vão me escrevendo, a Tamila disse que ela estava 15 quilos mais magra. Nossa, adorei. O quanto a gente engordou em pandemia. O quanto a gente começou a comer como uma válvula de escape. O quanto a gente começou a beber como válvula de escape. Ou seja, primeiro ponto que a gente tem que pensar em pandemia, gente. A gente precisa avaliar que os nossos comportamentos têm a ver com os nossos sentimentos. A Bianca fala completamente insegura. Isso. Então, olha, magras, muitas de nós estávamos inseguras no início da pandemia. O que mais? O que a gente foi sentindo aqui na pandemia? Eu quero que vocês sejam sinceros consigo. Lembrando que quem não quer aparecer tem aquele telefone, que eu nunca decoro o nome dele todo. A Carlinha vai anotar aqui para mim. Quem não quiser dizer o que sentiu no início da pandemia, pode passar pelo número de telefone. A gente precisa pensar que a pandemia, primeiro, ela nos assustou. Ninguém estava esperando algo que fosse acometer toda a humanidade e de uma forma tão rápida. Nós tínhamos o pressentimento, muitos de nós tínhamos pressentimento de que algo ruim estava chegando. Aqui vem algo muito importante.
Se alguém aqui é sensitivo, eu estou no grupo dos sensitivos. Se alguém daqui tem aquela conexão superior na questão de sentir no corpo e na alma as vibrações, estávamos desacossoados, como os antigos falavam, estávamos sem lugar. Eu conversava com muitos pacientes na época presenciais e conversava com pessoas dos grupos que eu participava e que eu orientava. E qual era o sentimento unânime? A gente tem a sensação de que tem algo ruim chegando. Eu acompanhei pessoas que falavam assim: Gisele, eu não consigo pensar no meu futuro. E aí depois que a pandemia entrou, e eu concordo, olha, sem acreditar que era real, isso mesmo, parecia que a gente estava num pesadelo, não era um sonho, que a gente ia acordar e que isso ia ter passado. Vamos ver o que mais você... Medo, ok, muito medo. Sentiu que não controlava nada. Isso mesmo, uma sensação de impotência. Uma sensação de que não sabíamos com o que estávamos lidando, não sabíamos o que ia acontecer em nossas vidas. Eu quero que vocês escrevam para mim, por gentileza, nos papeizinhos. Eu estou com dificuldade, por causa da cor da minha blusa, de ver as respostas e seguir minha linha de raciocínio. Ah, colocar a mão aqui, gratidão. Gente, marido ajudando é ótimo, né? Se eu colocar a mão aqui, eu posso ler o que vocês estão escrevendo para mim. Gratidão, amor. O que a gente pode pensar? Nunca a morte esteve tão claramente presente na nossa vida. Vou trazer em miúdos. Antes nós tínhamos um conhecimento de que nós morreríamos, mas a gente sempre tinha a sensação de que ia demorar muito. E isso nunca foi vivido por tantas pessoas ao mesmo tempo. E a gente começou a ouvir os rumores de que a morte chegou numa grande quantidade na Europa. A morte chegou numa grande quantidade nos Estados Unidos. A morte está chegando no Brasil. E nós tínhamos boatos e, em muitos momentos, a incredulidade de que aquilo fosse verdade. E a incredulidade fez com que as pessoas começassem a criar estratégias de que aquilo era uma estratégia política, aquilo era mentira, aquilo era fake, numa reação em não aceitarmos uma realidade tão dura, uma realidade tão rápida, tão incomodativa como foi no início. E aí a gente vê algo que eu preciso trazer para vocês, que é assim: o confinamento. Nós estávamos acostumados a um ir e vir numa sociedade extremamente evoluída. Então a gente ia e via a hora que a gente queria. O confinamento veio para dizer assim: não. Agora você tem que começar a prestar atenção com quem você anda, aonde você vai. E aí depois vieram leis nos proibindo de sairmos. Então, dois incômodos. Primeiro, ter uma lei que nos obriga a, mesmo que a gente aceite, tem um incômodo da lei que vem como uma obrigação. O segundo, a situação de ter que ficarmos confinados. O distanciamento social. E distanciamento aqui, gente, a gente fala até de tato. O costume que a gente tinha, nós somos latinos, né? O costume de pegar, de beijar, de abraçar, de roçar no outro. A partir de um determinado momento, e cada vez mais crescente, isso foi virando algo errado, perigoso. E algo que demonstrava se você era consciente ou não do estado em que todos nós como humanos estávamos e estamos. Então a gente pensa que o distanciamento social forçou-nos a termos uma nova compreensão do que é proximidade, sem ser proximidade física. O temor não só da morte, e a morte começou a chegar perto, e isso está numa crescente. Antes era o temor de que os idosos morrem, os grupos de risco morrem, agora as crianças morrem. Então é como se tivesse vindo de uma forma única para todo mundo. Isso gera uma igualdade na dor e no sofrimento. Onde é que eu digo isso? Eu acompanho pacientes que estão com pessoas indo embora. Pessoas da minha família já partiram por causa do Covid. E eu hoje acompanho uma paciente que a cunhada está no hospital e o esposo é médico. Então as histórias estão muito pertinhas da gente. E a dor desse médico é
cuidei e curei pessoas a minha vida inteira e agora eu não posso estar ao lado da minha esposa neste momento mais difícil. Minha irmã Simara, que está aqui presente nessa live, comentou hoje brevemente comigo que uma médica que ela conhece disse que ela não consegue contar quantas vezes crianças indo para a morte chamam as próprias mães. E as mães não podem estar perto. Parece que não só naquele tempo estávamos vivendo um pesadelo, como ainda parece que estamos vivendo um pesadelo. Temos medo não só da própria morte, como temos medo da morte daqueles a quem amamos. E de como vamos nos comportar se isso acontecer com as pessoas que amamos e que são próximas a nós. E temos ainda uma dor coletiva de tantos números. Nós não conseguimos falar quantos nomes, quantas famílias, quantas perdas. Algo incalculável para um indivíduo humano. E a incerteza do futuro. Temos ainda esperança, e vou falar da esperança mais à frente, mas temos uma incerteza absurda. Então, a gente teve, não só como consequência da pandemia, uma diminuição do ritmo das nossas vidas, tudo está precisando ser reorganizado, mas nós temos também o desafio de uma hiperconvivência. O que eu estou trazendo aqui? As estatísticas de suicídio, infelizmente, tendem a aumentar. Já estão aumentando, mas isso a gente não pode dizer em público assim. As estatísticas de espancamento, violência doméstica, as estatísticas estão aumentando. As estatísticas de ansiedade, crise de pânico em platô 2 ou 3, depressão. Um aumento da falta de sentido na vida. O que eu vou fazer agora? E não só isso, convívio consigo. Nós tínhamos um estilo de vida antes que nos forçava a termos uma produção inigualável nas nossas vidas. Nós tínhamos uma crescente produção. Trabalho muito, estudo muito, passeio muito, tudo muito. De um dia para o outro, de um mês para o outro, isso veio e nos acometeu. Ou seja, agora eu tenho mais tempo para quê? Então, este momento de pandemia traz dúvidas, questionamentos adormecidos que nós não gostaríamos de prestar atenção antes, e a gente fugia desses questionamentos, e muitos questionamentos que estavam soterrados. Eu não vou indagar sobre a minha vida. Eu não vou parar para prestar atenção no que eu preciso produzir de útil. Esse tema, para que vocês tenham ideia, é um tema que nos confunde e nos convida a uma reflexão tão grande que, por exemplo, em média, nesses 2 meses de live, nós somos 40 pessoas. Hoje nós somos 20. Porque o próprio tema é um tema que a gente dá uma olhadinha e fala, será que eu quero? Será que eu estou a fim de olhar com profundidade para o que está acontecendo? E normalmente o que nós fazemos como seres humanos? Nós fugimos das nossas dores e dos nossos problemas. Eu entendo perfeitamente que as lojas precisam continuar vendendo. Entendo mesmo. Todo mundo está lutando pela sua sobrevivência e para muitas pessoas isso está muito difícil. Mas eu já tive informações de que nunca se vendeu, por exemplo, tanta maquiagem, tanta roupa, tanto sapato, tantos móveis. A pergunta é, será que estamos comprando aquilo de que realmente precisamos? Ou estamos comprando numa tentativa de mantermos a vida que tínhamos? Ou uma fuga na compra para que a gente dê conta de tanta dor e tanto sofrimento nesse confinamento e nessa nova realidade mundial? Vocês entendem que só é possível o desenvolvimento do aumento de uso de entorpecentes, bebidas, compras, comida, porque há muita dor e não estamos conseguindo olhar para essas dores e decifrarmos? É aí que a gente começa a pensar,
se há algo mais profundo no desenvolvimento humano, psíquico, afetivo, emocional, que essa pandemia pode nos trazer, como humanidade como um todo. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. A Tamila fala que a mamãe dela, que a gente chama de mamãe Sandra, sempre falava que um terço da Terra ia morrer no Apocalipse e achou que tinha chegado a hora. Tamila, tem muita gente comentando que essa era é uma era apocalíptica. Eu posso te falar assim, é minha opinião, Gisele, tá? Eu acho que estamos num vale de lágrimas e ranger de dentes. Há muita dor. Eu não consigo imaginar a dor das várias mães enterrando seus filhos, dos pais enterrando seus filhos. Eu não consigo nomear. Eu não consigo compreender como será possível que nós, como humanidade como um todo, possamos dar conta disso de forma rápida. Eu acho que um novo mundo virá, uma nova estrutura psíquica mundial virá, mas eu não acho que vai ser rápido. Eu acho que nós estamos num ano muito difícil e nós ainda encararemos anos difíceis à nossa frente. De uma reconstrução de fé, de uma reconstrução de espiritualidade, de uma reconstrução de esperança e de reorganização em todas as áreas humanas, principalmente a política e a econômica. E eu sou uma pessoa esperançosa. Então, eu creio que isso vai ser para o bem de todos. Mas, neste momento, nós estamos no olho de um furacão. Então, por mais que tenhamos uma fé enorme na vida e uma fé no ser humano, nós temos uma ciência avançando numa velocidade nunca antes vista. Temos vacinas. Não estão 100%, mas já temos vacinas em 1 ano. Já sabemos lidar com esse vírus com conhecimentos que não tínhamos há 1 ano atrás. Mas a gente precisa pensar que foi uma grande revolução, uma grande convulsão moral, social, psíquica para todos nós. Então, é um momento em que o susto e o espanto chega para que possamos repensar a vida interna, a vida familiar, a vida social. E é interessante observarmos, queridos, que eu já ouvi, seja nos grupos, seja nas redes sociais, ou seja quando eu estou atendendo pessoas, diversos relatos de diversas formas, de pessoas dizerem assim, a pandemia está difícil para a humanidade, mas para mim ela está sendo benéfica. Então existem pessoas que estão conseguindo perceber o que é que tem de bom nesse caos, o que é que tem de positivo nesse negativo, o que é que tem de evolução nesse sofrimento. Então, em algum momento isso poderá ser possível sim, mas nós não sabemos o quanto nem até quando. Vejam uma balança pela qual todos nós estamos passando. Como é que do negativo o positivo surge? Como é que eu vou olhar para essa possibilidade humana deste momento de convulsão social e reconstruir possibilidades? Eu vejo pessoas dizendo, ficar em casa para mim foi bom. E vejo pessoas dizendo, está um inferno para mim. Vejo pessoas dizendo, repensei minha profissão, estou mudando agora de carreira ou de emprego. Mas vejo pessoas dizendo, falta o básico na minha casa. Quando a gente diz, estamos todos no mesmo barco? Não. Estamos todos na mesma tempestade marítima. Cada família no seu barco, cada pessoa no seu barco. Portanto, essa condição constante de impermanência, da morte à espreita, da doença que chega e de uma insatisfação diante do muito de dor e de sofrimento, ela é constante junto com uma possibilidade evolutiva.
É isso que eu quero que vocês hoje consigam perceber de uma forma mais clara. E aí eu trouxe para vocês questionamentos que muito nos ajudam a superarmos as fases difíceis. Quando a gente escuta assim, estou numa fase complicada na minha vida pessoal, estou numa fase complicada na minha vida familiar, estou numa fase complicada no meu serviço, estou numa fase complicada na minha sociedade, na minha religião, estou numa fase complicada na humanidade. Essas perguntas, elas são diretivas, ok? Da onde eu tirei essas perguntas? Do professor Paulo Croeff, é um dos professores da pós-graduação que eu estou fazendo em logoterapia e análise existencial. O que é isso? É uma teoria que foi criada antes da Segunda Guerra, vivenciada pelo seu autor dentro de campos de concentração, e depois ele manteve e aplicou essa teoria para inúmeras pessoas, a ponto de zerar taxa de suicídio na cidade em que ele morava com grupos que ele atendia. Então, amores, o que eu estou trazendo para vocês é um tesouro precioso, que foi comprovado que funciona, ok? Quais são as perguntas que vão dar direcionamento? Primeira pergunta, se você quiser anotar, vale a pena. Para que mesmo se vive? Parece simples, mas não é. Para que mesmo se vive? Segunda pergunta. O que faz sentido? O que para mim faz sentido? Ou seja, tem cor, tem sabor, tem textura, tem vontade, tem razão de ser, me dá vontade de repetir. Ok? O que faz sentido? Terceira pergunta. Esse mundo tem sentido? Então, esse mundo de pandemia tem sentido? E o mundo que você estava vivendo antes da pandemia tinha sentido? Quarta pergunta. O que é importante para mim? E aí, vale a dica. Aquilo que é importante para você... Gente, vocês vão ouvir muito barulho. A casa da minha mãe fica no centro. E é uma rua onde passam muitos caminhoneiros. E buzinas é porque os caminhoneiros estão dizendo às suas famílias que estão passando na cidade. Só um minuto. Eu vejo amor, é uma forma de dizer assim, tô passando por aqui, oi, tô deixando meu abraço e meu beijo na buzina, tá bom? Vamos lá. Perdi minha linha de raciocínio. Lembrei. Como é que eu vou saber o que é importante para mim? Quando eu pensar assim, e aí lá vai, hein? Somos 20 pessoas querendo evoluir nessa live. Depois que a gente estiver assistindo, vou pensar que vai estar no mesmo propósito. Se o anjo da morte vier para me levar, e eu tiver que levar comigo apenas aquilo que é importante, o que eu levarei? O que eu vou levar é o que eu vivi? Ou o que eu vou levar é aquilo que eu gostaria de ter vivido? Se é o que eu gostaria de ter vivido, opa, está na hora de repensar a vida. Eu gostaria de... E aí, vale a pena pensar na questão material? Claro que vale. Ai, quando o anjo da morte vier para me levar, eu vou querer falar para ele assim, conheci Paris, não morri sem ir a Paris. Tudo bem. Fui sambar. Que ótimo, parabéns. Tomei aquela cerveja ou aquele vinho de uma forma moderada em tal lugar que todo mundo elogiava e eu tinha vontade de ir. Tá ótimo, gente, sonho pode ser material. E além da matéria? Você vai ter querido experimentar o que no campo dos sentimentos e das emoções? Já experimentou? Eu falava um tempo atrás que eu não queria morrer sem me apaixonar novamente. E nas minhas preces eu falava, G é Jesus para mim, porque ele é íntimo, eu sou íntima dele. Eu falava, G não me leva sem eu ter me apaixonado novamente. Graças a Deus, amor foi por você. Me apaixonei por quem hoje é meu marido. Então, o que você quer viver? É uma maternidade? É ver filhos crescidos? É uma faculdade? É ocupar uma profissão?
É um sentimento de realização? É dar sequência a algo que está na sua família e que você não fez? Lembra da historinha que eu li lá no início? Qual talento está na sua arca, você está precisando usar antes de você ir embora? O que é importante para mim? Então, eu já falei a primeira pergunta, para que mesmo se vive? A segunda, o que faz sentido? A terceira, este mundo tem sentido? A quarta, o que é importante para mim? A quinta pergunta, tenho vivido do jeito que eu quero? Tenho vivido do jeito que eu quero? E o que é que você quer? Amores, eu escuto pessoas me dizendo, Gisele, o meu sonho é viver num lugar que eu possa colocar o pé na grama. Então, você não está vivendo do jeito que você quer, se você está no apartamento. O que você vai fazer então para você ir para a grama? Tem gente que diz, ai, mas eu queria tanto ter feito tal faculdade. Quando eu olho pessoas dizendo, o que você viveu no início? Solidão. A Juliana falou muita solidão. Então, se lá no início da pandemia, o principal sentimento foi solidão, nessa pergunta aqui, tenho vivido do jeito que eu quero? A Juliana vai precisar se perguntar assim, o que eu tenho que fazer para diminuir a minha solidão? O que me falta para diminuir a minha solidão? Ou quem me falta? Ou que experiência me falta? E aí vale uma dica. Lembra aqueles sentimentos que eu perguntei no início? Gente, o que vocês sentiram lá no início? Ok, se eu pego aquele sentimento do início da pandemia e o sentimento negativo, uma sensação negativa, e eu coloco o antônimo dele, eu vou saber de que jeito eu quero ter vivido, ou de que jeito eu quero viver. Porque muitas vezes, e em pandemia, isso se dá de uma forma muito mais ampla, nós focamos no negativo, nós focamos no que falta, nós focamos na dor. E muitas oportunidades são perdidas porque eu não consigo fazer a compreensão, a abstração de que a resposta para a minha cura está na minha dor. A fortaleza está na minha fraqueza. Eu já sei onde me dói, portanto eu já sinto digamos assim, se eu já sei o que me dói, eu já sinto a cura, eu já sinto o que me falta, eu já sinto o antídoto, eu já sinto o remédio. Consegue entender que é uma reflexão? Gisele, mas como é que você está trazendo isso para nós em plena pandemia? Porque os momentos de crise são fecundos e propícios a grandes evoluções humanas, porque a gente perde quase tudo. A gente perde até o medo de perder. Porque tudo fica tão vivo. E aí, a próxima pergunta. Sei o que eu quero? Então, eu tenho até aí inúmeras perguntas. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta pergunta. Eu sei o que eu quero? Ou eu deixo as pessoas definirem o que é importante para mim? Será que eu tenho uma postura adulta, uma postura consciente de saber o que eu quero, ou eu estou me anestesiando para não saber o que quero, ou eu coloco nas mãos de pessoas que convivem comigo a responsabilidade de definir o que é importante para mim? E aí, a última pergunta, a sétima. Estive trabalhando para concretizar objetivos que me são importantes? Se eu sei o que eu quero, eu trabalhei para eu conquistar? Não, eu já sei o que eu quero, já sei o que eu não quero, mas eu não pude. Tá tudo bem. E agora pode? Não, ainda não posso. Crie planos para que isso possa acontecer na sua vida. De outra forma, quantas respostas são significativas para essas perguntas que eu fiz para vocês? E que vem do professor Paulo Korev. Vou caminhar um pouquinho mais. Como é que a gente vai lidar com a pandemia? Gisele, mas eu posso morrer a qualquer momento. Pode, amor. E você já sabia que você podia morrer antes. Você só não tinha, talvez, uma consciência tão clara. Vou trazer para vocês algo muito importante. Eu pesquisei e eu acho super legal. O Rolomei,
ele é um psicólogo muito famoso, principalmente nos Estados Unidos. Ele traz uma visão diferenciada de Freud. São visões complementares, na minha opinião. Ele diz assim: sei somente duas coisas. Uma, que em algum dia eu estarei morto. Outra, que agora eu não estou. A única questão é, que vou fazer entre essas duas datas? Então você que está me ouvindo, não está morto, mas estará um dia. Entre a data de hoje e a data do seu retorno à pátria espiritual, ao céu, ao descanso, do jeito que você quiser chamar, o que você vai fazer? A sua vida é muito preciosa. Quando a gente tem consciência disso, vamos trazer para um plano de pandemia, um plano real. Gisele, mas eu estou com pânico. Tá, faz planos com pânico mesmo. Gisele, mas eu estou passando uma dificuldade financeira enorme. Faça planos com as dificuldades mesmo. Gisele, mas não está sobrando tempo. Faça planos mesmo sem tempo. Para quê? Para que você tenha uma oportunidade de encontrar sentido além do que você tem sofrido no momento. Além do que você tem passado no momento. Vocês estão lembradas, queridas, que a gente falou de crenças limitantes e libertadoras durante 2 lives. Qual é a crença que você vai ter agora? De que você está chegando no fim da sua vida como? Porque está acontecendo com todo mundo. Ou você vai ter um sentimento de que, como eu não sei, vou ter uma esperança de que algo bom aconteça na minha vida. Vou trabalhar porque eu não sei o dia que partirei. E aí eu trouxe algo sobre esperança para vocês. Deixa eu só localizar aqui nas minhas anotações. Gisele, por que você anota? Porque quando eu estou fazendo um estudo para as lives, eu gosto de trazer para vocês, além da minha opinião, eu gosto de trazer a opinião dos estudiosos, porque eu acho que isso nos embasa na vida. Não é um achismo. Eu ouvi uma frase outro dia que me impactou. Quero desabafar com vocês. Momento de desabafo da Gisele. Ouvi de um professor assim: o mundo hoje em dia, na pós-modernidade, principalmente com as redes sociais, está cheio de informações, mas está com pouco conhecimento. Então, todo mundo informa, todo mundo fala o que acha. Mas conhecimento a gente só adquire com estudo, com dedicação numa determinada área. Portanto, eu tenho informações econômicas e políticas, eu não tenho conhecimento nessa área. Nada, então, me dá autorização para opinar. Mas eu tenho conhecimento na minha área. E você? Se você não tem conhecimento numa área, o que está faltando? Será que não pode ser um projeto da sua vida? Vou voltar lá na esperança. Esperançar não é o mesmo que esperar. Quando eu digo eu tenho esperança, eu não estou dizendo que eu estou esperando. Trouxe para vocês a raiz. Esperança tem uma raiz indo-europeia. SPE. Eu vou ler ISP, mas eu não sei se é isso não, tá? Mas ISP quer dizer expandir. O que é esperança? Expansão. Aumento. Ter êxito. Levar adiante. Então, quando eu tenho esperança em mim, eu tenho um sentimento e um esforço de eu expandir-me, eu crescer, meu crescimento, minha expansão, meu aumento, meu êxito. Olha que legal a palavra esperança. E aí passou para latim, do indo-europeu para o latim espes, e virou esperança. E olha que coisa mais impressionante, queridos. Da mesma etimologia, ou seja, do mesmo início, tem proespere, que quer dizer prosperar, evoluir. Quer dizer confiar no esperado, tornar-se próspero. Então, prosperar e esperança são palavras de uma mesma raiz. Quer dizer, então, que eu vou expandir numa área. Ok, já que eu contei isso para vocês, agora eu posso voltar lá nos planos pós-pandemia. Porque cada um aqui precisa esperançar em si. Por quê? Porque você está vivo, porque você está viva. E porque tudo isso que está acontecendo com você
de medo, de insegurança, de trauma, de sofrimentos, de perdas. Isso tudo vai gerar no seu interior, se você permitir, uma ebulição psíquica e afetiva que vai te tornar um ser humano mais maduro, com mais consciência e mais fortalecido. O que você quer dizer com isso, Gisele? Amores, que nós vamos sair da pandemia. Estou contando que a gente vai ficar nesse planeta, nesse plano material, tá bom? Nós vamos sair disso e vamos pensar assim. Ai, vamos supor daqui a 5 anos, estou numa fase difícil. Nossa, mas que fase difícil da minha vida, está custando para passar. Nossa, mas naquele tempo de pandemia eu superei tantas coisas. Se eu dei conta lá na pandemia, eu vou dar conta agora. Nós vamos criar conexões neuronais, fortaleza espiritual e psíquica. E o que nós temos a nosso favor agora? Escolhas. Você pode se envolver com um monte de gente pessimista durante a pandemia, que acha que tudo de ruim vai acontecer. Mas você pode se unir a pessoas esperançosas, que acreditam na expansão, no aumento, que estão buscando conhecimentos e formas diferenciadas para que a vida continue de uma forma ainda mais evoluída depois. Ok? Faça planos para a pós-pandemia em novas direções, talvez de acordo com anseios mais profundos, ou só almeje voltar ao que você já teve, se aquilo era bom. O que você não pode fazer é mortalha, como se fosse uma múmia, amortalhar do jeito que você vivia se estava ruim, ou do jeito que você está vivendo se está ruim agora. O que você precisa compreender? Voltar naquele ritmo alucinante anterior, se não tinha sentido para você, ou se o sentido já estava sendo questionado, não é inteligente. Então pense que nós estamos num limbo, que nós estamos numa ponte. Nós sabemos de onde viemos, mas nós não sabemos para onde iremos, como será a construção do futuro. Por quê? Porque é futuro. Quem vai construir? Nós. Ok? Novas realidades estão sendo levantadas agora em todas as áreas humanas. A ciência está evoluindo, a economia vai evoluir, a política vai evoluir, já está evoluindo. A forma de tratarmos as pessoas já está evoluindo. Como é que você sabe? Amores, avaliem o tempo de guerras. Se nós, quando temos como humanidade tempos de guerras, que grandes tecnologias surgem e que novas teorias exuberantes surgem pós-guerra, o que vai acontecer pós-pandemia? O ser humano tem uma capacidade impressionante, irredutível, de crescer naquilo que é adverso. Gisele, mas eu faço parte disso. Amor, você está aqui, você faz parte. O que está precisando ser cuidado e que forçosamente você está precisando olhar agora? Porque a pandemia fez isso com a gente. A pandemia nos obrigou a darmos conta de certas situações que nós não queríamos. Vou dar um exemplo simples e material. Teve gente que teve que trocar o sofá, não teve? Teve gente que teve que trocar a cadeira que trabalhava. Teve gente que teve que comprar um liquidificador novo. Por que você está falando isso, Gisele? Porque empurrava com a barriga, não ficava em casa. Para que ia trocar? Não está precisando usar mais a casa? Não precisou evoluir os móveis de dentro de casa? Ok, está tudo tranquilo. Tá, mas e aí? Além da questão material, você não precisava conviver mais com alguém dentro da sua casa? Você não conseguiu perceber algumas características do seu marido, da sua esposa, do seu filho, até do seu cachorro que você não conhecia? E que você só teve a oportunidade de perceber pelo hiperconvívio? Ai, mas está horrível. Sim, gente, muitas vezes está horrível. Por que está horrível? Porque além do contato estreito, e aí aparecem situações que não foram cuidadas antes, porque nós temos uma capacidade maravilhosa da gente ir levando, agora precisa olhar. E uma pressão externa enorme. Um medo enorme.
Então é assim, Gisele, quer dizer que se antes eu não olhei e seria difícil, agora vai estar mais difícil olhar? Sim, é isso mesmo, você entendeu, parabéns. Quer dizer que você vai olhar? Sim, quer dizer que você vai olhar. Por quê? Porque se antes tinha para onde fugir, se você mantiver a fuga de uma forma diferente, o problema só vai se agravar. Gisele, como é que foge dentro de casa? Séries e mais séries, bebidas e mais bebidas, limpezas e mais limpezas, e por aí vai. Nós somos mestres em fugas psíquicas. Nós estamos precisando aproveitar a oportunidade. Você quer dizer o quê, Gisele? Tá. Quero perguntar para você assim, para onde vamos? Que vida nós vamos construir? Como é que vai estar a sua casa quando a pandemia passar? Você tem consciência do que vai acontecer na sua vida depois, na vida dos seus? E se a morte vier? Esse é o exercício mais difícil, na minha opinião. E se a morte vier e levar a pessoa que está do seu lado? Você vai ter vontade de falar algo que você não falou ainda? Porque eu acredito que você é tão humano quanto eu. Então, tem noites que eu acordo preocupada com um monte de coisas da minha vida normalíssima, de criar filho, pagar conta, de atender pacientes, de estudar muito. Acordo preocupada e falo, meu Deus, e se esse homem que está do meu lado morrer, como é que eu vou fazer? Que insegurança eu vou viver? Então, o que eu tenho que aproveitar e fazer? Amor, isso é muito importante para mim. Você me dá uma segurança que eu nunca tive na minha vida, eu quero te agradecer por isso. Eu já fazia isso antes e agora eu faço mais. Por quê? Porque agora eu sinto mais medo. Estão entendendo? E aí, como é que você está vivendo a sua dor? Você está tomando consciência? Ai, mas o meu casamento está péssimo. A minha filha está péssima. O meu filho está péssimo. Ok, então será que não está precisando estudar como se criam filhos em tempos de modernidade? É assim, ó, contar para vocês como nós somos. Eu tenho uma lista de temas de lives, né? Porque eu vou fazendo as perguntas para vocês, vocês vão me respondendo. Tem um monte de texto assim. Gisele, como fazer para o filho não ficar o dia inteiro no videogame? Gisele, como fazer para todo mundo ajudar em casa? Porque eu estou trabalhando sozinha o tempo inteiro. Eu vou fazer as lives como vocês estão me solicitando. Mas eu vou ser sincera. No momento em que eu falar aqui, o filho está no videogame o dia inteiro porque a hierarquia da família está modificada. O pai e a mãe é quem definem tempo de videogame. Não é criança, não é adolescente. Pega o console, tira do filho, tira da filha. Ah, mas vai bater a porta, vai ser um inferno. Aguente o inferno se você quer que as estruturas dentro de casa sejam respeitadas. Esse é o estado crítico. O estado anterior a isso é uma conversa, uma conscientização, mas se já está nesse patamar, você precisa entrar com uma lei forte, firmeza e amorosidade. Gente, eu garanto, tem um monte de gente que não quer esse trabalho. Quer ficar naquilo que é o cômodo de não ter que se preocupar com horas de filho enchendo a paciência. Porque se esse filho, se essa filha fica solto, o que vai acontecer? Vai ter que ter diálogo. Vão ter que responder coisas que não querem ser. Não quero me haver com isso, não. Vamos largar, vamos deixar para lá. Fala demais, pergunta demais, quer saber demais. Não dá sossego. Vocês têm uma compreensão disso? O que a pandemia nos trouxe? Uma urgência de olharmos para as nossas dores. Uma urgência de resolvermos problemas que antes nós estávamos fugindo deles. E nisso tudo, numa dor coletiva enorme. E aí, Gisele, para onde vamos? Para onde queiramos ir com a construção que nos cabe realizar. O que é possível daqui para frente? Ah, essa pergunta é super importante. Ok, gente, eu vou tratar de uma forma clara, tá? Ok, Gisele, eu estou te ouvindo aqui, já vi um monte de coisas, e eu tomei consciência que eu estou na merda. Isso aqui está horrível, tá? Não tá bom não, Gisele, tá horrível, tá horrível. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para o meu namorado, para o meu marido, que está sempre ali nas redes sociais? Está sempre fugindo de tudo. A questão é, o que é possível? Qual é o primeiro passo para não chegar no último, que é a briga, que é a dissensão? Haverá um daqui para frente? Você quer um daqui para frente?
Porque quantas pessoas estão partindo durante a pandemia porque inconscientemente já desejam a morte? Então você quer a vida? Se você quer a vida, você vai ter que reaprender a viver. Esse eu acho que é o grande lema da pandemia. Nós precisamos reaprender a viver. Nunca os hábitos de higiene serão os mesmos. Nunca a nossa forma de vermos a vida será a mesma. Nunca valorizaremos o amor, a saúde, a união ou a morte como antes. Então, tudo isso precisa ser percebido. Qual é o sentido em um mundo pandêmico? E aí eu vou apertar só mais um pouquinho. Existem escolhas para Viktor Frankl, que é o dono da teoria da logoterapia que eu comentei para vocês, que é super importante. Ele fala assim, qual que é o valor da atitude? Dentro do que você está vivendo, na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive, qual é a atitude que você tem demonstrado? Como é que você tem dado depoimento, testemunho daquilo que você crê? Isso independe de religião. E aí vem outro ponto, gente, que eu acho muito difícil. Muito. Para mim, Gisele, é um dos mais difíceis. Aceitação do que não pode ser mudado. Para mim, aprendo isso muito com Bert Hellinger. Ele é o grande professor da aceitação para mim. Tem algo que eu vejo e que nada posso fazer. Não é minha área de trabalho, não é minha área de atuação, está longe de mim, então eu preciso aceitar que isso não pode ser mudado. E aceitar com gratidão, sem revolta, sem tristeza, sem pesar. Isso me coloca em qual lugar? De adulto. De suportar a condição da própria pandemia. Essa é a tarefa mais árdua. Suportar que está assim, não sabemos como vai mudar e só podemos pensar muitas vezes no hoje. O que eu posso fazer hoje? Ao mesmo tempo que eu perguntei para vocês assim, o que vocês farão quando a pandemia passar? Qual vida vocês construirão daqui a um tempo? Ao mesmo tempo que eu trouxe essa proposta para vocês, e é uma proposta existencial, logoterapêutica, eu preciso dizer, na prática você só tem o dia de hoje. Ai, mas eu quero saber tal língua depois da pandemia. Na prática, hoje você só pode fazer a lição número 1. Então faça. Nossa, mas eu vou querer sair da pandemia com um salário de tantos mil. Mas na prática, hoje você vai trabalhar no emprego que você tem. Ou você vai montar o seu currículo. Ou você vai pensar em como vai sair de onde você está. Então você cria um grande plano dentro daquilo que traz sentido, que traz vigor, que faz com que você sinta cor, sabor na sua vida. Ao mesmo tempo que você precisa pensar, mas o meu plano hoje me pede o quê? Como é que está o meu corpo? Como é que está a minha relação? O que é mais importante? E amores, às vezes isso é algo simples, é algo pequenininho. Vou dar um exemplo. Hoje eu precisava fazer postagens no Instagram de textos que eu tenho estudado sobre constelações familiares. Meu corpo hoje não me permitiu. Quem entrou no início da live viu. Hoje eu estou no início de uma crise asmática. É um corpo pirracento, como meu filho me ensinou há uns anos atrás. Então eu tive que ter paciência com esse corpo. Eu tenho um projeto. O que foi possível hoje? Aí no meio do dia o Yuri pela 10ª vez fala, mãe, você vai me ensinar a fazer bolinho chinês? Ensinar não, ajudar. Porque ele foi lá e pesquisou e quer fazer. Um corpo ruim, gente. Ruim. Meu projeto, ajudar meu filho a evoluir em plena pandemia. A ser mais paciente, pacífico, estudioso, a desenvolver a inteligência para aquilo que eu vejo que ele tem de melhor. Ok? Mas hoje eu não dei conta. O que eu pude fazer hoje? Vamos marcar para sábado? Ganhei prazo, gente. Vamos marcar para sábado? Sábado não tem atendimento, sábado eu só tenho uma constelação agendada de manhã, a gente faz de tarde, pode ser? Vai estar melhor. Vocês estão entendendo? Um projeto, criar um filho melhor. Um projeto, ocupar um lugar nas redes sociais depois de 16 anos de clínica e de palestras. Tá, mas o que eu pude fazer hoje? E você que está me ouvindo? Qual que é o seu projeto? Quais são os seus projetos? Nunca pense em um.
Você tem que ter projeto financeiro, você tem que ter projeto afetivo, você tem que ter, aí dentro do afetivo familiar, projeto de autodesenvolvimento, projeto de ajuda humanitária. E aí fica uma dica maravilhosa. Gisele, como é que eu vou saber? Lembra daquele sentimento que eu te perguntei que tomou conta da sua vida no início da pandemia? Ele te traz a resposta do que você precisa conquistar para que a sua vida seja melhor. Lá no início da pandemia, a minha dor, a minha incerteza, que eu desabafei com vocês hoje, me mostrou que eu precisava de conhecimento holístico, espiritual, psíquico sobre o que a humanidade estava passando. O que eu fiz? Fui buscar referências. Fui ler livros, fui assistir vídeos, fui conversar com pessoas. Quando eu adquiri conhecimento, aquela dor fez o quê? Diminuiu. Quem colocou aqui que ficou muito triste? Ok, então Lenilda, início de pandemia, ficou muito triste. O que está faltando? Alegria na sua vida. O que te dá alegria, amor? Às vezes é um jantar em família, que não é possível agora. Cadê o projeto daqui a um tempo? Eu tenho um projeto de ter jantares com amigos, né, amor? Já até comentamos. Que é algo que me agrada. Não era possível antes, porque trabalhava demais, não dava tempo. Não está sendo possível agora, vai ser possível no futuro. Vocês estão entendendo que a pandemia ela pode ser uma ponte, Gisele, mas se você for embora, se a morte te levar... Gente, entre a data de hoje e a data da minha partida, eu vou ter feito o meu melhor. E aí vai a minha crença. Eu sei que eu vou poder fazer coisas muito maiores lá. Ok? Ponto. Não adianta eu ter projeto sem eu escavar os meus sentidos. O que é isso? É preciso ter um sentido para a vida. Já dizia Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. O autor do Pequeno Príncipe já dizia isso. Ok? Para isso, a gente tem que ter a mente da gente aberta. Vou trazer um pouquinho a morte aqui. A contemplação da morte gera uma possibilidade de algo que é invisível e que, em geral, nós evitamos. A pandemia nos obriga a olhar para isso mais seriamente. O que quer dizer que, ao olharmos para a morte, valorizamos mais a vida. Ao percebermos que a nossa vida é tão mutável, impermanente, limitada no mundo material, nessa vida que nós temos, nós valorizamos e encontramos mais os tesouros dentro da nossa arca. Ok? Isso é o quê? Vou trazer para você agora os estoicos. São gregos, filósofos gregos que muito nos ajudam. Gente, eu estou falando disso antes do Cristo, acho que uns 200 anos, se for outra data me perdoe, tá? Mas eles falavam assim, a aceitação da condição humana inescapável para o primeiro passo. A aceitação da condição humana inescapável era o primeiro passo a ser dado para poder depois desfrutar plenamente da vida que toda vida nos é oferecida. Aceitar, então, que a gente não foge da morte é se autorizar a ficar na vida. Bonito, não é? Isso não é para paralisar a gente, não. É para a gente conseguir seguir na vida. Ok? Bom, vejo aqui que tem algumas coisas anotadas. Deixa eu ver se tem algo importante para eu poder responder. E tem gente que está falando que ficou sem lugar porque não pôde abraçar e beijar todo mundo. Eu também. Eu sou do grupo dos chicletinhos. Senti muita falta também e ainda sinto. Existe um tipo de amor que muitas pessoas têm e eu acho que isso é muito de genética, tá? Tem gente que tem que ter amor no tato, tem que pegar, tem que encostar. É o mineiro que tem que ver com a mão, sabe? Você está bem? Você está joia? Nós temos muito isso no campo latino da vida, isso é ensinado no comportamento, mas a gente pode pensar também que tem algo do DNA aí, tá bom? As estatísticas de divórcio aumentaram e vão aumentar ainda mais. A gente pode pensar que muitas pessoas tiveram os divórcios acometidos porque não olharam para a hiperconvivência, então são divórcios que aconteceriam em algum momento, porque a hiperconvivência, o que ela fez? Vocês imaginem 3 anos em 6 meses. É isso que nós estamos vivendo. Mas muitos divórcios estão acontecendo
por uma falta de uma busca em se olhar para as próprias dores e a dor do companheiro ou da companheira. Tem muita gente que vai se divorciar amando, querendo continuar junto, mas desorientado nesse momento social. Daí a importância da gente buscar mais conhecimento, tá, gente? Divórcio eu falo, já passei uma vez na minha vida, espero que tenha sido a última, primeira e única. É o último do último, do último, do último, do último recurso. É o mais sofrido. E a gente precisa compreender que divórcio é sofrido antes do divórcio, que nos leva a perceber a necessidade dele. O próprio divórcio em si é sofrido e depois dele é sofrido. A gente demora aí até uns 2 anos para a vida reerguer do jeito que a gente precisa, tá? Não é algo assim tão, tô saindo fora, vou retomar minha vida rapidinho. Não é muito assim, não. Como as pessoas falam, não. Carlinha, amor, tem alguma pergunta que eu preciso responder, mais urgente? Carlinha anotou para mim? Acho que essa eu consegui falar. Ok. Gente, eu trouxe algumas outras informações, mas eu acho que elas não são tão importantes. Eu vou trazer só mais uma informação. É o do Rabino Tarfon, um judeu, numa época em que esse conhecimento era valoroso lá e é valoroso hoje, e que vai casar de acordo com as psicologias, com as religiões, com as práticas holísticas, com os conhecimentos superiores que nós temos. É o seguinte, ele fala assim: não sois obrigados a concluir a obra, mas tampouco estáis livres para desistir dela. Que obra é essa? A sua vida. A sua vida é uma obra. Você precisa deixar um legado para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, para as pessoas com quem você convive. Você precisa deixar uma marca nesse mundo. Gisele, da onde você está tirando isso? Porque você existe. Porque você está aqui. Nós precisamos ter uma consciência clara de que dentro da própria vida real que nós temos, com o dinheiro que a gente tem, na casa que a gente tem, com a família que a gente tem, com a aparência que a gente tem, com a inteligência que a gente tem, ou com a falta financeira, com a falta moral não, mas com a falta de recursos de intelecto, do jeito que você precisa deixar marcas. Você precisa deixar um legado. Vou trocar em miúdos. Quando chegar o momento da sua partida, as pessoas precisarão ter uma imensa saudade de você. E não a doce ausência. Não é nem doce ausência, mas é o prazer da sua ausência. E acreditem, já ouvi, porque psicoterapeutas guardam segredos, escutam segredos. Já ouvi inúmeras vezes pessoas conseguindo, depois de um processo doído de reconhecimento, dizerem assim: é doído que eu sei, Gisele, mas depois que essa pessoa morreu, a vida melhorou tanto. Estava tão pesado, estava tão oneroso psiquicamente falando, estava tão difícil, era uma pessoa tão insuportável, que depois que ela se foi, tudo melhorou. Espero que ela esteja bem, que Deus cuide dela. É assim que as pessoas dizem. Que eu e você não sejamos deste grupo que vá permitir o prazer da ausência. Que sejamos aqueles seres humanos dos quais os outros vão dizer assim: passou pela minha vida e fez uma diferença enorme. Passou pela minha vida, marcou-me eternamente. Passou pela minha vida e me ensinou, aprendi tal coisa com essa pessoa. Consegue entender? O que é isso? Isso é uma consciência de que estamos aqui com um propósito, construindo um projeto. Tamila me perguntou que não se fala muito de suicídio. Existem normas em que as estatísticas de suicídio, e quando pessoas famosas, por exemplo, se suicidam, não se é contado abertamente para não incentivar. Nós precisamos ter uma conduta
psicológica e ética de favor à vida e não à morte. E nós vivemos numa sociedade em que já é tão difícil vivermos muitas vezes, já somos levados a anestesiamentos em inúmeras oportunidades. Daí um trabalho como esse, ligado à saúde psíquica, ser tão difícil de chegar a todo mundo, que quando a sociedade fala de uma forma ampla sobre autoextermínio, aquele ser que já tem essa ideia consigo, vê como se fosse algo natural e tem menos obstáculos para tentar contra a própria vida. Quem tenta suicídio, gente, está numa grande dor psíquica. Dor psíquica que não é só sua. Os suicidas, eles têm muitas vezes uma doença psiquiátrica instaurada e não cuidada há muito tempo, e sistemicamente a gente sempre vê grandes problemas entre os ancestrais. É um peso tão grande que ele quer acabar com o sofrimento através da própria vida. E não funciona. Não funciona nem para a família que fica, nem para os seus descendentes. As dores são enormes. Já atendi na cidade em que eu moro, já atendi muitas pessoas que são órfãs, né, de pai e mãe que partiram dessa forma. E pessoas com 20, 30, 40, 60, 70 anos, a dor e a saudade são enormes, enormes. E a gente ainda percebe que ao suicida falta um conhecimento claro do valor da vida, mas falta também uma oportunidade para a construção de sentido. Então, numa sociedade em que muito se fala sobre esse ato, muito se incentiva. O que a gente precisa fazer é cuidar, sim, aos profissionais de saúde. As estatísticas precisam ser liberadas, precisa-se ter consciência. E isso se tem nas prefeituras, nos congressos. Nós que somos da área temos acesso às estatísticas, mas isso não é para ser divulgado amplamente e largamente, para não contaminar de forma podre o outro ser humano. O que nós precisamos são de políticas, de ações, de esperança na vida. E de acolhermos essas pessoas. De que é possível, em todos os momentos da vida, em todos os problemas, é possível desejar viver e é possível ter esperança, de esperançar, de crer no desenvolvimento, como eu expliquei, de que aquilo é passageiro, de que tem-se uma saída. E aí, então, já que a pergunta chegou, fica a dica. Acolham quem sofre. Acolham quem, de alguma forma, está dando sinais de que a vida está sem sentido. Ajudem para que sejamos pessoas diferenciadas nas nossas famílias, no nosso meio social, com os nossos amigos, a ponto de dizer, eu estou aqui com você, para te ouvir, para te dar colo, para te acolher, para ajudar em algo que seja simples, mas que te dê um sentido maior hoje. E às vezes, gente, o suicida está precisando, não é o suicida, a pessoa que está intentando, que está com o pensamento do suicídio, a pessoa que tem o desejo de tentar contra a própria vida, ela precisa de tão pouco. Eu já ouvi pessoas dizerem, naquele dia eu estava pensando e uma ligação mudou a minha vida. E um café quente com um pastel frito mudou a minha vida. Não era o pastel e o café, era a pessoa que chegou ali para levar. Ao suicida, ao ser humano que pensa que vai resolver dessa forma, a esse sofredor, falta ser visto pelo outro, existir para o outro. É isso que falta. É ocupar um lugar no amor do outro, no coração do outro. E a partir daí tudo é possível de ser construído. Tá bom? Queridos, na live de hoje eu trouxe alguns apontamentos. Eu vou amanhã postar nos stories do Insta. Faça-me uma pergunta sobre a live de ontem. Vão lá, por favor, coloquem. Se não tiver pergunta, é sinal que esse tema já deu, a gente vai para outro. Mas se tiver perguntas, na próxima semana, a gente pode
de forma bem pincelada assim, trazer aquilo que vocês precisam ouvir, que vocês precisam ser contemplados. A ideia dessas lives não é que eu fale o tempo inteiro apenas aquilo que eu estudo e que eu acredito, mas é trazer para vocês aquilo que vocês estão precisando ouvir, estão querendo nessa dialética, tá bom? Uma ótima noite, fiquem em paz, gratidão por estarem aqui comigo até agora, que vocês possam construir seus sonhos, elaborar suas ideias, transformarem suas vidas e aproveitarem este momento de crise como uma oportunidade de crescimento interior, familiar e social. Um beijo de paz profunda. Oi? Tawane, o presente para Tawane. Vamos lá. No dia do nosso aniversário, é o momento em que os portais do céu estão abertos para nós. O que isso quer dizer? Que nós comemoramos no nosso aniversário não apenas o dia em que nós fomos gerados no ventre de nossa mãe com o melhor do nosso pai e o melhor da nossa mãe, e não somente o dia que nós somos retirados, que nós saímos do ventre da mãe. No dia do nosso aniversário, nós comemoramos o momento em que nós fomos apartados do Criador. Nós já existíamos dentro dele. Por um imenso amor, Deus nos retira de dentro dele e nos coloca na existência. Por isso somos feixes de luz, centelhas divinas, a imagem e semelhança do Deus Pai e Mãe. Então, no dia do aniversário, é um momento que a nossa alma sente mais o cheirinho de Deus, o colo de Deus, a possibilidade de estarmos mais próximos do sagrado em nós, do sagrado no mundo e do sagrado no cosmos. O que acontece muitas vezes é que nós estamos distraídos. Nós estamos olhando de um lado para o outro, compreendendo erroneamente que o que nos traz sentido não é a nossa ligação com Deus, mas é aquilo que esse mundo ensina que é correto. No dia do aniversário, então, os portais estão mais abertos a fazermos os nossos pedidos de agradecimento, adoração e pedido de ajuda. Então, querida Tuane, que você possa, nesta noite, ter uma compreensão clara do quanto você é especial. E como aniversariante, você precisa elaborar uma lista das suas principais características. E hoje é o melhor dia para você fazer seus projetos. Pegar uma folhinha ou celular e anotar o que eu desejo para mim daqui a X tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E agradeça a tudo do jeito que foi na sua vida. E inclua agradecimentos às suas dores, às suas faltas e aquilo que você não teve de alguém que você amou. Porque até no agradecimento ao que faltou, o todo está presente. E você se apodera dos tesouros que estão na sua arca da vida. Ok? Fica então essa dica aqui, principalmente para Tuane nesse aniversário, para todos vocês quando fizerem aniversário. E um beijo, paz profunda a todo mundo. Gratidão por terem me acompanhado até aqui. Fiquem em paz.